dessa semana são sobre medidas de tendência central a partir de tabelas de frequência, tá? Na semana passada, então, passei para vocês os conceitos sobre média, mediana e moda, tá? Então, a média tem dois tipos, a aritmética e a ponderada. A aritmética é aquela que a gente soma todos os valores e divide pela quantidade desses valores que tem. E a média ponderada é aquela que tem pesos diferentes para cada conceito, no caso, quando usa uma comparação, atribui um valor maior ou menor, dependendo da importância da atividade, no caso. Tá? Mediana, então, a gente tem que colocar todos os valores em ordem crescente ou decrescente, e pegamos o valor central. Lembrando que se for uma quantidade ímpar, a gente pega exatamente o valor do meio. E se for uma quantidade par, a gente pega os dois valores do meio e faz a média aritmética entre eles. E a moda é o valor que aparece com mais frequência, que mais se repete em um conjunto de dados. Agora, como que seria o cálculo da média, da mediana e da moda se essas medidas, se a gente tivesse tabelas de frequência? Ou seja, se a gente não tivesse a lista de dados, se a gente tivesse a tabelinha, como que seria? Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Tá? Então, exemplo 1, considerar essa tabela de frequências a seguir e determinar a média aritmética, a moda e a mediana. Então, aqui a tabela relaciona a quantidade de irmãos de cada aluno de uma classe, tá? Então, aqui 0 irmãos, são 8 alunos que tem. 1 irmão, 15 alunos tem. 2 irmãos, 12 alunos. E 3 irmãos, 5 alunos. Então, como é que eu vou fazer a média aritmética? Percebam que se eu fosse fazer do modo normal, o que eu ia fazer? Eu ia repetir 8 vezes o número 0, né? 0 mais 0 mais 0 mais 0. 15 vezes o número 1, como aparece aqui, ó, tá? Esse seria o modo normal se a gente tivesse essa lista aqui de números, tá? Mas como eles estão agrupados estão arrumadinho, né, em uma tabela de frequências, o que eu posso fazer? Eu multiplico a frequência pelo respectivo valor. Daí somo com a próxima frequência multiplicado pelo respectivo valor. Observe aqui, ó, então eu tenho 8 vezes o 0, que vem daqui da primeira linha, mais o 15 vezes o 1, que vem da segunda linha, mais 12 vezes o 2 da segunda, e 5 vezes o 3 da terceira, né? E 5 vezes 3 da quarta, ok? Daí multiplica e divide pelo... multiplica e soma e depois divide pelo total, tá? O total é a soma de todas as frequências aqui, ok? Então, são 40. Então, aqui no total deu 54, dividido por 40, então dá 1,35. Ou seja, a média de irmãos que cada aluno tem seria 1,35. Agora, a moda. A moda tá bem fácil, né? Como a gente sabe, a moda é o valor que aparece com maior frequência, que mais se repete. Olhando aqui, qual é o valor que mais aparece? É o 15, certo? Então, esse aqui indica qual é a moda. Então, a moda é o número 1, porque é ele que mais aparece. Ele está repetindo 15 vezes, tá? Então, a moda, 1 irmão. A mediana. Então, a mediana é o valor central, né? Se a gente colocar em ordem crescente ou decrescente os valores. Como aqui a gente tem uma quantidade par, a gente sabe que tem que pegar os dois valores centrais. Então, os dois valores centrais são quem? O 20º
e o 21º. Então, vai ter 19 valores antes e 19 valores depois. Com os dois centrais, vai dar os 40 que tem ali, ok? Então, percebam que os 8 primeiros valores é só de número 0. Os próximos 15 é só de uns, tá? 8 com 15 já dá 23. Ou seja, o 20º e o 21º já estão aqui nesses dois conjuntos de dados aqui, tá? Como eu tenho 15 dados que são de número 1, de um irmão, então eu sei que o 20º e o 21º são 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, né, 1 mais 1 e vou dividir por 2. Tá? Aqui é só a explicação do que eu falei, ó. Se colocar em ordem crescente, a gente tem 8 valores correspondentes a 0 irmão, e seguido de 15 valores correspondentes a 1 irmão. Então, organizando só os dois primeiros aqui, já dão 23 valores, 23 dados. Então, o 20º e o 21º são um irmão, então eu tenho que fazer a média aritmética entre eles. Lembrando que eu faço média aritmética sempre quando a quantidade de dados for um número par, tá? Então, 1 mais 1 dá 2, divide por 2 dá 1. Então, a mediana, nesse caso aqui, é um irmão. Então, esse era o exemplo 1. Agora, no exemplo 2. Determinar a média aritmética, que é o MA, a moda e a mediana. Aqui eu esqueci de pôr. Mas a moda é o MO e a mediana é o ME, tá? Agora, o que a gente tem? A gente tem também uma tabela de frequência, tá? Só que a gente tem intervalos de classe aqui, ó, tá? O que eu preciso fazer, então? Então, como a gente tem um intervalo de classe, a gente precisa encontrar o valor médio de cada uma dessas classes. O que é o valor médio? Eu vou fazer aqui, ó, 44 menos 40 dá 4. Dividido por 2, né, porque eu quero metade, vai dar 42. Ou seja, nesse primeiro valor, eu sempre vou somar 2, vai me dar o valor médio, tá? Então, aqui, ó, de vermelhinho eu coloquei já os valores médios, ó. O valor médio de 40 e 44 é o 42. O valor médio de 44 e de 48 é o 46. O valor médio de 48 e 52 é o 50, e assim por diante, tá? Então, para calcular a média, a moda e a mediana, a gente não vai trabalhar com os extremos de cada classe aqui. A gente vai trabalhar com o quê? Com o valor médio, tá? Então, para as medidas de tendência central ali, média, moda e mediana, a gente usa os valores médios. Então, na média aritmética, o que eu vou fazer? Mesma coisa que lá no exemplo 1, tá? Eu vou pegar a frequência, vou multiplicar pelo valor médio. Vou somar com a outra frequência multiplicado pelo valor médio, tá? Você vai ver aqui, ó. 1 vezes o 42, que vem lá da primeira linha, mais 3 vezes 46, que é da segunda linha aqui, ó, tá? 42 e 46 são os valores médios. Mais o 7 vezes o 50 também é valor médio, e assim por diante, tá? Multiplica e soma na linha de cima e divide pelo total. O total é a soma das frequências absolutas ali. Então, nesse caso, são 20. Então, somando tudo deu 1028, dividido por 20 dá 51,4. Então, como essa tabela aqui trata sobre o peso de um grupo de pessoas, então a média aritmética é 51,4 quilos.
Agora a moda. A moda, então, lembrando que é o valor que sempre aparece mais, é o que mais repete. Então, a gente olha aqui na frequência, qual é o maior valor? É o 7, né? O 7, ele corresponde a quem? Ele corresponde a esse intervalo aqui, ó, de 48 até 52. Mas a gente não está trabalhando agora com esse intervalo de classe aqui. A gente está trabalhando com o valor médio, tá? Então, o valor 7 corresponde ao intervalo de 48 a 52 quilos. Portanto, o valor médio é 50, tá? Então, esse aqui é que é a moda, ok? Então, a moda vai ser 50 quilos. Lembrando que quando estamos trabalhando com intervalos de classe, a gente não trabalha com os extremos, tá? A gente trabalha com o valor médio de cada classe, tá? Para calcular média, moda e mediana. Agora falta a mediana, então, né? Então, a gente coloca os valores em ordem crescente. Aqui, como é uma quantidade razoável, são 20 valores, não coloquei em ordem crescente, né? Então, 20 valores, eu tenho que pegar os dois centrais. Quem são os dois centrais? 8, 10, o 10º e o 11º. Encabulei agora. Então, o 10º e o 11º deu coincidência de ser o mesmo valor, tá? Então, o soma e divide por 2. Lembrando que sempre que for média aritmética, aliás, for valor par, quantidade par, a gente faz a média aritmética entre os dois valores centrais. Então, nesse caso aqui, 50 mais 50 dá 100, divide por 2 dá 50. Então, a mediana também é 50 quilos, ok? Então, para essa semana, seria isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.